Nesse vídeo eu vou te ensinar um treino de força de perna com peso do corpo que dá para fazer em qualquer lugar, super simples e eficiente. Eu inclusive acredito muito que esses treinos de força com peso corporal são muito importantes para a gente construir uma base sólida. Esse treino envolve um pouco de mobilidade também, e aí eu acho muito importante a gente até deixar ele mais sólido, construir essa base antes de querer pegar, por exemplo, muita carga num agachamento livre, na academia, no crossfit e tudo mais. Então, como que funciona esse treino? A gente vai trabalhar com um exercício chamado camarão, que é um estilo de agachamento unilateral. E esse camarão, ele tem as suas versões, e eu vou mostrar para vocês todas as versões, da mais fácil até a mais difícil, e você aí vai conseguir descobrir qual é a sua versão para fazer esse treino. O treino é o seguinte, são 5 séries de 3 a 5 repetições com cada perna da sua versão. E o descanso entre as séries, fez uma perna, fez uma outra, é de 90 segundos. Então faz uma perna, faz a outra, descansa 90 segundos e repete. 5 rounds disso. Então bora lá para as versões. Primeira versão de camarão. Como que é o camarão? Vou mostrar para vocês aqui uma versão média, só para vocês entenderem o que é esse exercício. Basicamente a gente vai ficar em uma perna só, vai descer controlado, tocar o joelho no chão e subir. Essa é uma versão média. Primeira versão, qual que é? A gente vai fazer a mesma coisa, só que vai encostar o pé no chão, depois o joelho, aí tira o joelho, depois o pé no chão. Bem simples, 3 a 5 dessa versão aqui. Qual que é a segunda versão? Mesma ideia, só que a gente vai descer sem o pé no chão, vai descer controlado, tocar o joelho, e aí bota o pé no chão, e sobe. Essa é a segunda. Terceira versão, não vai ter mais o pé. A gente vai descer, controlado, tocar o joelho e subir. Pum! A versão que eu mostrei para vocês, inclusive, no começo do vídeo. A quarta versão, a gente vai segurar o pé com uma mão, vai descer, essa daqui já é mais difícil, tocar o joelho e subir. E a quinta e última versão, que é uma versão que eu mesmo ainda não cheguei, é fazer esse mesmo agachamento, só que segurando o pé com as duas mãos. E aí aqui fica muito mais difícil porque você não tem esse braço aqui na frente para contrabalancear. E aí, se você não tem muita mobilidade, não tem muita força, fica difícil de executar esse movimento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já peno muito, já caio para trás. Então essa não é a minha versão, ainda não cheguei nela, mas o objetivo é chegar nela, beleza? Esse movimento, o camarão, ele exige um pouco de mobilidade também. Mobilidade de tornozelo, um pouco de mobilidade de quadril, de joelho também, compressão, enfim. Então se você tem muita dificuldade, por exemplo, de ficar de cócoras, de agachar e tudo mais, eu sugiro que você faça a rotina de cócoras para ir construindo uma posição mais sólida, para você não fazer de qualquer jeito. Um detalhe que eu também não falei é que nesse exercício a gente não quer levantar o calcanhar. Então quando você for escolher a sua versão, escolha uma versão que você consiga fazer com qualidade. Usa o meu padrão de movimento para identificar o que é um padrão de qualidade. Então, por exemplo, se você escolheu a versão com a mão aqui atrás, segurando o pé com uma única mão, mas na hora de descer, você levanta o calcanhar, assim como eu levantei aqui agora, não é a proposta do treino. É legal, mas não é a proposta desse treino que eu estou passando para vocês. Então, vale a pena fazer os exercícios de mobilidade, a rotina de cócoras e alguns outros que eu tenho aqui no canal também, para você se sair melhor nesse nosso treino de força. Outro detalhe muito importante que eu queria falar para vocês é sobre depositar o peso na outra perna. O que acontece? Quando a gente está fazendo esse agachamento, a perna de trabalho é o pé que está no chão. Então, quando você agachar e o seu joelho tocar no chão aqui, não é para depositar o peso no joelho e depois voltar. A gente quer encostar esse joelho no chão, só que leve, ó. Ele está encostado, mas aqui, ó, eu consigo arrastar ele. Por que eu consigo arrastar ele? Porque a força e o peso ainda está na minha perna de trabalho. Então isso também é um detalhe muito importante para ficar ligado. Vamos dizer que você escolha a versão 4, mas aí você está fazendo assim, ó, desceu, aí pum, e subiu,
Aqui você estragou a ideia do exercício, que é fortalecer a perna que o pé está no chão. A gente quer, de fato, descer, encostar o joelho, mas sem depositar peso nesse joelho. Só relar aqui, ó, pum, e já voltar. Então, qual que é a ideia desse treino? Vou explicar para vocês, mas antes, só um salve para o nosso patrocinador, Insider. Eu hoje estou usando aqui a Tech Shirt da Insider, uma camiseta muito confortável, elástica, tem tecnologia anti-odor, ela não desbota com o tempo, ela desamassa no corpo quando você veste, ela também regula a temperatura corporal, então você não fica com calorzão. Enfim, é uma camiseta ótima. E aqui eu estou usando também a calça da Insider, que, pô, super elástica, super confortável. Eu adoro usar essas roupas. Você não precisa de uma roupa tecnológica para treinar. Não é porque você não tem uma roupa que você não vai treinar. Mas, se você quiser testar, quiser usar essa roupa, vale a pena. Eu, sinceramente, não acho ela muito cara. Vai lá no site da Insider e usa o cupom ZECA para ter 12% de desconto em qualquer compra lá no site deles. Fechou? Então, qual que é a ideia desse treino? A gente vai primeiro observar e definir qual é a nossa versão. E como que a gente vai definir qual é a nossa versão? A gente vai escolher uma que a gente consegue fazer no mínimo 3 repetições e no máximo 5 repetições. O que isso significa? Significa que as repetições elas vão ser difíceis, elas têm que ser intensas. Se você escolheu uma versão e você fez as 5 séries com 5 repetições, tá fácil demais. Provavelmente essa versão, você já passou dessa versão e a gente não quer usar ela. A ideia é ficar na dificuldade, deixar o treino mais intenso. Então, vamos supor aqui que eu escolhi a versão 3, que é a versão sem o pé no chão. Eu só vou descer, tocar o joelho e subir. Se eu cheguei lá, por exemplo, eu fiz primeira série, fiz 5 repetições, beleza. Na segunda série, fiz 5 repetições. Na terceira série, eu fiz 4 repetições, então já dá para eu ir trabalhando nessa versão. Por quê? Porque o meu objetivo é escolher uma versão difícil, mas ao longo do tempo eu quero sim conseguir fazer 5 séries de 5 repetições dessa versão que eu escolhi. E quando você chegar nessas 5 séries de 5 repetições, você evolui a sua versão, ou seja, vai para uma versão mais difícil e volta para 3 repetições. E aí você vai fazer 5 séries de 3 repetições dessa sua nova versão, até você conseguir fazer de novo 5 séries de 5 repetições dessa nova versão. Fez essas 5 séries de 5 repetições da nova versão, vai para uma versão mais difícil ainda e volta para as 3 repetições. E a gente vai ficar brincando com isso. Então, eu, por exemplo, quando comecei na primeira versão. Descia com o pé aqui no chão, tocava o joelho e subia com o pé no chão também. Fiz lá 5 séries de 5 repetições, fui para uma nova versão e fui construindo ao longo do tempo. Então agora, só para a gente fechar, eu vou fazer uma série junto com vocês, de uma versão aqui que eu acredito que eu consigo fazer, que me desafie, só para vocês sentirem mais ou menos a ideia do treino. Fechou? Eu gosto sempre de começar com o meu pior lado, com a minha perna mais fraca nesse agachamento. No caso, como eu joguei muito futebol na minha vida quando eu era menor, eu sou canhoto, eu chuto com a perna esquerda, mas a minha perna direita acabou se tornando a minha perna de base. Então, para agachar unilateral, por mais que eu seja canhoto, eu tenho mais facilidade com a perna direita, porque ela se tornou, no futebol, a minha perna de base. Beleza? Enfim, só um detalhe que eu acho que é uma curiosidade que talvez você tenha aí na hora que você for fazer o seu treino e que vai fazer diferença. Por que é bom a gente começar com a perna ruim? Porque aí a gente só iguala com a perna boa. Provavelmente, comigo é assim, a minha perna boa é muito melhor do que a perna ruim. E a versão da minha perna boa, ela tá à frente da minha perna ruim. E aí, para eu tentar igualar isso, eu vou trabalhando sempre com a prioridade na perna ruim e a perna boa só vai igualando. Beleza, vamos fazer aqui uma série, vou fazer junto com vocês, e eu vou escolher a minha versão, que é a versão 4, que é segurando o pé com uma única mão. Fechou? E aí eu vou vir aqui, uma repetição. Tá vendo que foi difícil? Eu sofri para fazer ela. Por isso que são de 3 a 5. 2.
3. Essa mãozinha que eu botei no chão não pode não, hein? Eu dei uma roubada. Foca sempre em fazer com muita qualidade. 4. 5. Beleza? Fiz 5 com a minha perna ruim. Vou fazer com a minha perna boa. 1. Olha como é muito mais fácil com a minha perna boa. 2. 3. 4. 5. Maravilha. Fechei esses dois lados, a perna ruim e a perna boa. Agora eu marco 90 segundos no relógio e vou para a segunda série. Eu gosto de fazer esse treino de 2 a 3 vezes por semana. Mais 3 do que 2. Mas para quem está começando dá para fazer 2 também. E aí você faz, sei lá, terça e quinta, e sempre vai tentando evoluir dessa forma que eu falei. Tentar fazer uma repetição a mais da versão que você tá, até conseguir fazer mais repetições, mais séries com 5 repetições, para você conseguir evoluir. Então bota essa meta, vou fazer 2 vezes por semana durante alguns meses. E aí você vai vendo como é que tá a sua versão, como é que você tá evoluindo. É isso o treino, é muito, muito, muito simples. Usem esse treino, é muito bom para construir uma base sólida, para melhorar a mobilidade, para ter mais controle do nosso peso corporal também. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e seja natural.